Fala você comigo, qual que é o intuito desse encontro? O que você precisa de mim? Então, na verdade, eu queria falar com você era sobre os talentos daquela vez, né? Que Uhum. você falou lá na célula e tal. Só que, assim, agora as coisas estão um pouco mais claras, mas sempre resta uma dúvida. Ah, Igual você falou, como que a gente sabe assim, nossa, esse é o meu talento. Por exemplo, quando a Tati mandou lá que o Ministério de Consolidação estava precisando de gente, eu fui e chamei ela primeiro. Falei assim, ó, Tati, eu quero servir, mas eu não sei em que eu posso ser útil e tal. Aí ela tá assim, não, chama o Jefferson, que isso tem super a ver com seus talentos, vai mesmo, você vai gostar, vai ser bom e tal. Aí eu falei assim, então eu já tava assim, já que ela falou que não tem dúvida, tá bom. Já que ela falou que não tem dúvida, então eu vou fazer isso mesmo. Aí, assim, eu gostei. Ontem ele me explicou, né, e tal. E assim, gostei. Acho que eu vou realmente me identificar. Mas como que. Porque assim, às vezes as pessoas têm mais de um talento, né? Ou não? sim, claro. E sim. Então aí, como é que eu sabe? Isso que eu tenho. Como que eu sei? Esse aqui é meu talento. Lu, é o seguinte, eu acho que a gente levou essa história de talento para um caminho diferente do que de fato é. Hum. Tá? Por quê? A Bíblia, quando fala de talento, ela fala de dinheiro, de tesouro. Hum. Um Uhum. talento aí, que há quem diga, por exemplo, que é 150 quilos de prata, 80 quilos de ouro. Talentos são tesouros. Uhum. Eles não são habilidades, ok? Entendi. Talentos são tesouros, não são habilidades. Não é, tipo assim, Entendi. não é o talento. Eu tenho um talento de, sei lá, um profissional aqui, de fazer alguma coisa. Eu tenho um talento de ser comunicativa. Tenho um dom disso. Não é isso. Talento que a Bíblia se refere, que a gente falou lá naquelas parábolas, são talentos de tesouro mesmo. Dinheiro mesmo, né? A Bíblia translitera isso como dinheiro, como Entendi. tesouro, uma grande quantidade de dinheiro. Mas, óbvio que a gente não está falando de dinheiro, né? A gente está falando sobre valor, né? Uhum. Alguma coisa que custa muito, que vale muito, tem muito valor, um tesouro de verdade, e a maneira com que a gente trabalha esse tesouro de verdade. Como é que a gente chega nessa conclusão? Ele está falando de reino, né? E o reino Uhum. aqui ele é conquistado, Sim. recebido por galardão, a gente recebe, a gente provoca isso, né? Conquista isso de alguma forma. E como que a gente conquista isso? Que a gente falou lá naquela última parábola lá de Mateus 25, de Lucas 25, Mateus 25, que fala sobre tudo que vocês fizeram ao menor dos pequeninos, vocês fizeram para mim. Uhum. Com relação a essa. Me chamando de novo, um minutinho. Com relação a essa. Então, não é. Peraí, um minutinho. Tá bom. Então, não é aquela relação de dom, de habilidade, sabe, de manual, mas Entendi. de receber algo muito valioso do Senhor, e a Bíblia é categórica quando ela fala que é recebeu do Senhor, né? E o que você faz com aquilo que você recebe do Senhor. Óbvio que com um segmento da parábola das virgens, que fala sobre o óleo, né, o azeite, O azeite. que é o combustível, que é o Espírito Santo, e tudo isso. Primeiro ele fala do azeite, que é o combustível, que é quem te determina, quem te guia, quem te direciona, né? Quem te Uhum. faz, quem é o meio para que você tenha um fim, né? Porque o azeite é o óleo. O óleo é o que queima. Uhum. O combustível para o fim que é da luz, que é gerar luz, né? O nosso Uhum. fim é gerar luz através de um azeite que é o Espírito Santo, né? E como é que a gente, e o que é gerar luz? É a gente trabalhar com os tesouros que Deus deu para a gente. Sim. Sabe? Tem uma habilidade, sim, não é problema. Mas eu prefiro levar isso mais para um lado ministerial, Hum. mais para um lado que a gente recebe algo de Deus e que a gente exerce. Qual é a diferença do talento, do dom, para o talento, tesouro de Deus? Quando a gente tem um talento, a gente tem uma habilidade para exercer alguma coisa, uma habilidade natural Uhum. para exercer alguma coisa. Quando a gente tem um dom e um ministério, a gente ganha uma habilidade para exercer uma coisa que nós nunca achamos que ia fazer na vida.
É aquela velha história, Deus capacita aqueles que ele escolhe. Eu recebi de Deus um ministério de ensino. Uhum. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria ensinar uma coisa para alguém. Uhum. O cara que falava assim, como é que alguém perguntava como é que faz alguma coisa, eu ensinava uma vez. O cara perguntava, não entendi. Aí eu pegava e fazia, assim, pegava com a mão e resolvia. Não tinha paciência, né? Fui de resolver problema, sempre fui muito prático, sabe? E me espanta a paciência e até uma certa habilidade que eu tenho de sentar aqui e de poder explanar isso com vocês. Já parei de querer entender essas coisas na minha vida. Por quê? Eu cansei de quebrar a cara e agora eu já entendi que é ele que faz, o jeito dele, da maneira que ele faz, e eu já parei de me ajudou muito a parar de sofrer, parar de ser ansioso e tal. Hoje acho que eu aprendi a sofrer, né? A sofrer certo. Já sei que vai ser desse jeito, já sei que é ele que faz, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, então não vou ficar sofrendo para nada. Mas assim, ó, então, talento, Luana, muito mais ligado a ministério do que a dom. De novo, entendi. Com uma habilidade natural que você já tem. Uhum. Ministério, geralmente, é uma coisa que você exerce mesmo sem ter habilidade, independente da sua habilidade ou não. Entende? Entendi. Facilita para fazer. Você tá Por exemplo, igual no Ministério da Consolidação, né? Inclusive, domingo eu já tô escalada. Aí, por exemplo, assim, eu tenho facilidade de conversar e tal, mas assim, para conversar com muita gente, dá um certo. Mas ontem o pessoal falou: não precisa ficar nervosa, né? Assim, deixa Deus te usar. Só você falar, Senhor, eis-me aqui, que assim, que a gente fica muito preocupado. Não sei orar bonito, não sei falar bonito. E não é isso, né? É a intenção do nosso coração. Claro. Então, assim, eu tô tranquila, eu tô só ansiosa para, tipo, chegar o dia logo, sabe? Entendi. Fica tranquilo em relação a isso. O Ministério da Consolidação, eu acredito que é um dos ministérios mais importantes da igreja. De verdade. Por quê? Luana, a gente muitas vezes trabalha com tentativa e erro, sabe? Com volume. Enche a igreja, fala para todo mundo. E os que ficaram, é lucro, entendeu? É porque a gente pode fazer um trabalho de consolidação legal e fazer o que a gente está fazendo com o discipulado. É consolidação, sabe? É ensinar, da base, da estrutura, da alicerce, a galera olhar para o evangelho e falar assim, eu acho que agora eu consigo, eu tenho uma base para poder entender isso com o auxílio do Espírito Santo agora, mas eu tenho uma estrutura para não vacilar e não fazer escolhas erradas no caminho. A Bíblia fala sobre, Jesus fala sobre o semeador, né? Existem sementes que caem na beira da estrada, que não germinam. Tem sementes que caem com pouca terra, por não ter raiz, elas morrem. Tem sementes que caem no meio dos espinhos e elas se sufocam e não conseguem crescer. E tem sementes que caem em terra fértil. Aí ela germina e cresce da maneira que tem que ser. Então. E, na verdade, a Bíblia fala que a semente que cai na beira da estrada, vem o inimigo e rouba o que foi semeado. Muitas vezes se fala alguma coisa, a pessoa não dá muita atenção, ou não dá o devido valor àquilo ali, e o inimigo rouba o que foi semeado. Olha como é que é forte isso. Já o que alguém semeou no seu ouvido. Sabe, o que a gente fala é uma semente. Eu tenho um tio que ele é espírita, assim, de centro espírita mesmo, de essas coisas assim, né? E a gente tem uma relação muito boa, porque ele tem, a gente fala a mesma língua, sabe? Mas voltado para o mundo espiritual, de alguma forma. Sim. Ele tem os espíritos dele, eu tenho o meu, enfim. Fala muito a mesma língua e a gente se dá muito bem porque a gente troca muito. O que ele fala, eu escuto muito, e é porque a gente fala muito parecido, as coisas que a gente fala muito parecido. E tirando, lógico, a parcialidade dele para o lado que ele crê. Que ele crê, né? Eu vou entender e absorver algumas coisas para poder trazer para o nosso... E é lindo, Luana, você pegar o que a gente entende assim, de mundo espiritual e o que ele fala de mundo espiritual... Bate muita coisa, né? É muito parecido, é muito igual. É muito igual mesmo. É muito igual. Até a liturgia da igreja, da nossa igreja, todas as igrejas, é parecida ou igual à liturgia do terreiro. Do espiritismo. Do espiritismo, né? Por exemplo, o povo chega,
canta, bate tambor, bate tambor, bate tambor, bate tambor, até o Espírito manifestar. Depois que o Espírito manifesta, eles começam a troca, né? As consultas. Como a música, o formato de música, sabe? De oferta, a parte que eles ofertam alguma coisa. É bem litúrgico, é muito legal, muito interessante. Então, Lu... Igual isso aí de semente que você tá falando, essa semana eu fiquei muito feliz, porque igual, tem uma amiga minha que assim, ela era católica, né? E eu que comecei a falar com ela, vamos comigo e tal. E toda quarta, assim, desde quando eu comecei a ir, eu comecei a frequentar a Boas Novas presencialmente, foi julho. E desde que eu comecei a ir, ela vai comigo e tal. Aí hoje ela me mandou uma mensagem. Tipo assim, ela tá passando por umas tribulações no casamento e tal. Aí ela tá assim, nossa, te agradeço muito, Frente, porque eu tô muito em paz, né? Assim, você sabe que eu não era de ir na igreja, essas coisas. Então, assim, eu fiquei tão feliz. Tainá. Eu acho que eu peguei ela na consolidação no curso, acredita? Sério? Deve ter aí uns 2 meses que ela tá indo. A Júlio tem uns 5 meses. Tem mais tempo? Tem mais tempo. Com ela, se eu não me engano, quase certo. Ela foi no culto que o Paulinho pregou lá, ela foi na consolidação. Deixa eu ver se eu tenho. Aí, depois eu vou perguntar a ela. Tá. E a gente ficou conversando um tempão depois do culto, vê se é ela. Eu vou perguntar a ela. A gente ficou conversando. Aí, ela foi me agradecer, sabe? Então, assim, eu fiquei tão feliz, tão feliz. E meu namorado falou essa semana que tá com muita vontade de batizar. Então, assim, eu fiquei muito feliz mesmo, sabe? Então, assim, sinal que eu sempre fico assim, meu Deus, me mostra, eu tô fazendo a coisa certa, né? Que eu quero, tipo assim, que todo mundo que tá ao meu redor, as pessoas que eu amo, sintam a mesma coisa que eu tô sentindo. E assim, e com isso é a resposta de Deus falando que eu tô no caminho certo. E de fato, o que a gente tá falando é sobre semear. E nada que a gente semeia cresce na hora. Semeadura mesmo. E essa semeadura, ela precisa ter uma covinha, uma terra fértil. A gente tampa aquilo ali, esquece daquilo e aquilo cresce para baixo antes de crescer para cima, sabe? Aí antes da causa. E a hora que você começa a ver o resultado disso tudo, o fruto, né? É aí que você começa a entender. Nossa, eu tô muito feliz mesmo, muito. Mas, Lu, esse intervalo de semear até nascer é um silêncio ensurdecedor, sabe? A gente morre de ansiedade, a gente quer sempre... Porque a gente está preocupado, Luana, com uma coisa que chama performance, sabe? A gente quer servir com excelência. E muitas vezes a gente esquece que a obra não é nossa. Sim, verdade. Se for notar, você fala assim, ó, de quem que é a obra que você serve? Sabe? É até um chamado que a gente está tendo, um direcionamento que a gente está tendo sobre a quem servir, a quem você tem feito as coisas. Que a gente costuma trabalhar na obra de Deus, fazer a obra de Deus. A obra dele não precisa que você faça nada para ele. Sim. Não precisa fazer as coisas através de você. Quem que se dispõe a pegar no pesado? Ele precisa de alguém que se dispõe a deixar ser usado. Sim. E enquanto você deixa ser usado, as ocasiões acontecem, as situações acontecem, os recursos acontecem, e ele provê a obra que é dele. Que você não tenha mérito nenhum nisso. E agora não é sua, agora é dele. É dele. E é um chamado assim, por exemplo, você louva. Para quem que você louva? Para Deus. Está levando para ficar bonito para a igreja, para o culto, para a internet, para a mídia, sabe? A palavra é a performance que você tem, ir lá e fazer bem feito, é para quê? É para se situar, se estabelecer como um bom pregador, como uma pessoa que fala bem, para que as pessoas te olhem e tenham você como referência, ou para que a palavra de Deus flua através de você e alcance vida, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tropeça nisso o tempo todo. O tempo todo. A gente quer fazer a obra para Deus e a gente não faz a obra com Ele, né? Não deixa de fazer através da gente. Tem uma passagem bíblica que fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor vai ser reconhecido. Sabe? E eu penso muito nisso. A gente está fazendo para nós mesmos. E a Bíblia fala que aquele que já recebeu a recompensa não tem galardão no céu. Sabe? O que você faz com sua mão direita, não deixa a sua esquerda saber, porque aquele que já recebeu o mérito não tem galardão, já recebeu sua recompensa. Então, é muito voltado aqui fazer. Então, assim, a maneira o que a gente prega tem que ser para ele, para falar dele.
que a gente canta tem que ser voltado para ele. O que a gente cultua e cultuar tem tudo a ver com servir, tem que ser voltado para ele. Para ele. Lá em Êxodo 20 fala assim, ó, não adorarás mais semelhantes a outros deuses, não os adorarás, nem os servirás. Em outras traduções fala assim, ó, nem prestará culto. Servirá e prestar culto é a mesma coisa. A mesma tradução, a mesma linguagem. Eu já falei isso algumas vezes com você. No inglês, por exemplo, não fala que vamos ao culto, vamos ao serviço. O cultuar é um serviço a Deus. Deus é cultuar a Deus também. Primeiro ponto, Lu. Serviço. Sobre servir. Sabe? Definir serviço é falar que o servir é um chamado do Espírito Santo. É um privilégio que o Espírito Santo te dá, é um dom, é uma oportunidade que ele te dá de servir, de exercer alguma coisa através de mim, na verdade, assim, ó, que ele exerça alguma coisa através de você. Isso é um chamado. E a maior dificuldade que qualquer líder pode ter no ministério é pessoas que não foram chamadas servir. E quer estar lá. Porque quando você serve e sabe a quem serve por amor, Lu, você vê um monte de problema. Acho que é a mesma coisa de um relacionamento, sabe? Você vê que a pessoa não é perfeita, você vê que ele tem um monte de problema, você vê que ele precisa crescer e evoluir em várias áreas, você vê que as pessoas que estão envolvidas no ministério não são perfeitas também. A gente entende aquele processo de santificação, o processo de cada um, de evolução, de crescimento. E mesmo assim a gente serve com amor, porque a gente ama tanto aquilo ali, e a gente sabe a quem a gente faz, a gente não se importa com o meio. O maior sintoma de quem está lá servindo sem ter que servir, sem ser chamado para servir, é ver os problemas, comentar os problemas, fazer com que os problemas cresçam, sabe? Isso é um problema muito grande. Esse é um problema. Igual as meninas ontem falaram no treinamento, assim, que tipo, sempre mandar um feedback positivo que a pessoa der no grupo. E quando for alguma reclamação, algum problema, no privado. Que assim, né? Pra gente. Ela tá assim, não só aqui na consolidação, mas pra vida. Né? Que a gente não tem que aumentar o problema, mas sim buscar resolver, mas no privado. E os elogios a gente mostra pra todo mundo. Perfeito, perfeito, concordo. De número e grau. Muito bacana isso. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui e a gente começa a falar. Eu quero abrir uma passagem aqui que eu estava montando a aula de ontem, aula de segunda que vem, sobre ministérios em Efésios. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Vai pegar muito spoiler aqui da próxima aula, mas... Privilegiado. Efésios 4, fala assim, deixa eu abrir uma versão mais simples aqui. Eu tô lendo Efésios. Tá? Vou pegar aqui. Ó. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Anda da maneira correta, correspondente à vocação, ao ministério que vocês fossem chamados, sabe? Você pegar, por exemplo, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Efésios. A Bíblia é muito bom, muito legal ter essa Bíblia aqui. Efésios 4. Então, Obrigado. Olha para mim aqui. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, ou seja, correspondente, à vocação. Clique em vocação. O que significa a vocação do grego? Clésis, uma forma reduzida de um chamado, uma convocação, um convite. Vocação. Tchau. Chamado, convocação, convite. Um convite divino, sabe? Por uma festa. Sabe? É um chamado mesmo, é um convite. A vocação significa que você recebeu um convite para fazer alguma coisa. Pode ver, uma vocação não é uma coisa que você tem que ignorar.
Muito pelo contrário, quando você tem uma vocação, você foi convidada para fazer alguma coisa. Tá? Sim. Vocação que fosse chamados. Chamados. A mesma natureza, a mesma palavra, por exemplo, ó. Aqui é o Clésis, aqui é a Kalel. Chamar em alta voz, convidar, sabe? É um convite, você foi convidado. Você fazer o que você foi convidado a fazer. Você foi chamado a fazer. Glória a Deus. Com toda a humildade, olha os critérios: humildade, mansidão, longanimidade. O que é longanimidade? Constância. Levar isso a longo prazo. Tá? Humildade, seja humilde, mansa e constante. Por quê, Lu? Porque é que eu te falei, as pessoas que não são chamadas para poder exercer um ministério, às vezes não são humildes. Às vezes querem elevar o seu ego, quer fazer com que o seu ego fale mais alto, quer se sentir importante, quer se impor numa obra que não é dela. Às vezes a pessoa faz, igual o Jefferson falou assim, ontem, ele, olha, gente, eu sou chato mesmo. Se eu ver, tipo assim, se eu ver que a pessoa tá fazendo pra aparecer, eu tiro mesmo, sabe? E assim, ele falou bem isso que você falou, porque não falou, tipo assim, não aprofundou tanto, tipo assim, que a gente tem que fazer pra Deus e tal. Mas que assim, que a gente tá ali é pra servir, né? Não é pra ficar, tipo, nos mostrando, mas sim pra fazer pra Deus mesmo. Perfeito, perfeito. E é isso, de fato é isso, sabe? Ó, humildade, mansidão e perseverança, sabe? Suportando uns aos outros em amor. Porque tem gente chata, tem gente que vai encher o seu saco, tem gente que vai querer meter o bidu na sua área. Esforçando os votos diligentemente para preservar a unidade do espírito. Precisa se esforçar para poder preservar a unidade. Por quê? Um corpo é um só corpo, um só espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos. E sobre todos age, por meio de todos está em todos. Pensa o seguinte, todos os ministérios, eles são ligados ao corpo. Os ministérios são ligados a um corpo. Como assim? Uma junta, um ligamento, uma cartilagem, um osso, um músculo. Cada um tem uma função diferente, mas todos voltados para o bem do corpo. Imagina se, por exemplo, as minhas células começam a trabalhar em contrário ao corpo. Se meu coração começa a trabalhar contrário ao... Se meu coração revolta, fala, não, estou trabalhando demais. Agora não vou fazer direito. Estou com raivinha do pulmão porque o pulmão me apertou aqui, ou sei lá. As coisas começam a desandar, sabe? As coisas começam a não fluir da maneira correta. Aí você vai ter um problema de pulmão ou um problema de coração, ou sei lá, outro pode... Da mesma maneira, nós servimos um corpo, onde o cabeça é Cristo. E acima do cabeça existe Deus, que é Pai de todos. Sim. Então, a quem você serve? Cara, é só uma célula, um pedacinho minúsculo de um corpo muito maior, que tem por cabeça comandante a Cristo, sabe? Então, independente da onde você esteja, do que você esteja fazendo, é só um pedacinho de areia, sabe? É um no céu aí. Assim, que sempre, o que você tá querendo dizer é que sempre a gente tem que pensar, tipo, que, nossa, eu tô fazendo muito, que eu sou, tipo, que eu sou top, né? Que, assim, a gente é só lógico que, assim, é um privilégio que a gente, igual você falou, que a gente foi, é um convite, assim, todo dia eu falo assim, meu Deus, obrigado pelo privilégio, porque eu sempre tava orando para isso, sabe, assim, e Deus, nossa, tem me respondido, tem, assim, perfeito em tudo que fez, assim, e eu tô conseguindo ver com clareza, sabe? E, assim, igual você falou da célula do corpo, assim, o corpo, igual o corpo humano mesmo. Uma célula comparado com o corpo humano, não é nada. Não é nada. Mas ela tem a determinada importância dela dentro do corpo, ela tem a determinada função dela dentro do corpo. Ela não é mais importante do que nada, porque ninguém faz o que essa célula faz. Mas também ela não é tão importante assim, porque ela é só uma célula no meio de um sistema que é muito grande. Sabe? Então, o cérebro comanda todas as coisas, mas o cérebro não tem poder nenhum se ele não tiver o que comandar. Sim. Sabe? O coração leva oxigênio para as células, mas não tem força nenhuma se ele não tiver o oxigênio para levar. Então... Assim, cada um tem, assim, a célula,
por menor que ela seja, ela tem a sua função, mas ela não pode esquecer que ela é assim, que ela é um complemento, né? Ela é Que só um ela não. complemento. Assim é também com o ministério, sabe? A gente, Sim, pô, existem quantos mestres aí no Brasil, no mundo, sabe, que ensinam muito melhor, que fazem, ou não sei se melhor, mas do jeito que Deus determina que seja, sabe? uhum, Quantas consolidações aí, quantos líderes de célula, quantos pastores, e a gente é só um pedacinho. sim, Elias um dia falou com Deus assim, ó, Deus, ó, todo mundo se corrompeu, eu não tô aguentando mais. Ele falou assim, então faz o seguinte, vai lá em Israel, unge Eliseu, porque junto com Eliseu eu ainda guardei mais 7.000. A gente acha que a gente é exclusivo, mas Deus deixou de reserva uhum, profeta para poder exercer. Se não for com você, Lu, vai ser com outro. Mas que seja com sim, você, porque para que a sua conta seja, para que você tenha dobrado os seus talentos quando o Senhor vier, sabe? Seja uhum, o chamado que ele te deu. Tá bom? uhum. Tá O bom. primeiro ponto é esse, ó. O chamado é um privilégio. Deve ser, a gente precisa entender que a gente é só mais Sim. um no corpo. Peraí, deixa eu anotar isso aqui, só um minuto. Hoje é dia 2. Tem muita coisa para ser anotada. Chama. Pode falar. Então, aí, ó, o primeiro chamado é o privilégio para servir, né? Primeiro ponto, é o privilégio para servir. Como é que Uhum, o Santo nos dá um privilégio para que a gente sirva, um convite para que a gente sirva e exerça o ministério na obra dele, tá? uhum, Um ponto é a gente exercer isso com humildade, em prol de um corpo, né? sim. Nós só somos mais um pedacinho, mais um pequeno organismo, né, num corpo que é muito maior e muito mais importante que a gente. Uhum, Tá bom? tá bom. Aqui, depois eu tenho uma pergunta Pode que, assim, perguntar. não é nada, mas não é nada a ver com o que a gente tá falando. É uma dúvida uma vez que, tipo, eu tô conversando com a minha mãe tipo, eu já tava pra te perguntar isso há muito tempo, mas eu esqueci, enfim. Igual, a salvação é um presente, é um dom gratuito que Deus nos deu, Uhum. certo? Dom significa presente, tá? Igual. Oi? Dom, o significado de dom é presente. Ah, tá. Então, é um presente que Deus nos deu. Sim. Beleza. Só que, por exemplo, foi até um exemplo que a minha mãe me deu e eu não soube responder. Vamos supor, uma pessoa, por exemplo, que mata a outra, ela tem esse presente? Então, vou deixar você se responder. Você se auto-responder a si mesma, tá? Ah, Vai ser bem redundante. Romanos 10:9 fala assim, ó, vamos lá, esse dom é a salvação, né? uhum, É gratuito. Paulo fala que uhum, não vem por obras. uhum, Ninguém se glorie. Beleza? Qual que é o critério? O que a Bíblia te fala para que você precise alcançar a salvação? Está lá em Romanos 10:9. Romanos 10. Se com a sua boca confessar que Sim, Jesus é Senhor e com seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, Deus o será ressuscitou salvo. dentre os mortos, será salvo. Uhum, Outra passagem fala assim, ó, quem crê e for batizado, será salvo. sim, Outra passagem fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida mas eterna. vida Porque Deus tem. veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Tá bom? Sim, Crer. Crer é o critério. Crer é o uhum, requisito. Que Jesus é Senhor, confessar com a boca que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. uhum, Vamos lá. Nós falamos daquela aula sem se escandalizar lá, nós falamos do batismo da Gretchen e tal. Ela é assassino, é drogado, sei lá, qualquer terrorista, qualquer coisa que quiser ser. uhum, Mentiroso, fofoqueiro, enfim. Confessou com a boca que Jesus é Senhor? Creu com o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos? tem a salvação. Porque fala assim, ó, tá salvo. Vem um ponto final. Não vem uma vírgula acrescentando que essa pessoa precisa ter boas obras, ter bom comportamento, não pode matar, não pode roubar, não pode trair. Só Isso vai é outras coisas.
É um outro critério. Aham. Né? É um processo de santificação, onde a gente busca alcançar, isso que fala até sobre os ministérios, busca alcançar a estatura do varão perfeito, que é a estatura de Cristo. A gente chega na estatura dele, no nível dele. Entendeu? Um processo que é de santificação, quando o Tiago fala que a palavra, que é enxertada, vai salvar nossas almas, né? A renovação do nosso entendimento, isso é uma outra coisa. A salvação é gratuita. E não quer dizer também que você vai chegar no céu, eu sou salvo, com carteirinha de salvo, e vai ter a mesma vida que todos os salvos vão ter. Para isso existe galardão, e para isso existe o reino, que são as boas e tal. Mas salvação, entendi. Ponto final. Inclusive, vou até falar isso com ela. Não tenho eu o que falar. E eu até não concordava muito com isso. Achava meio injusto. Sabe? Pô, mas o cara... assim, se você for parar para pensar, tipo assim, a pessoa matou, mas ela confessou e acreditou, ela é salva. E eu que nunca matei, eu sou salvo do mesmo jeito. Pois é. Né? Mas isso é um negócio que leva a gente para uma coisa que a gente chama de sensação de merecimento próprio. E também é isso, é a gente olhar o amor, né? Que assim, que o amor de Deus nos distingue. Né? E é assim que devemos amar as pessoas. Mas ainda bem que nós não somos Deus. Porque nós somos maus. Nossa, ainda bem. Sabe? E a gente tende a enxergar que o erro do outro é maior do que o nosso. Sim. Mas, muitas vezes, com a nossa língua afiada na fofoca, ou às vezes a gente fala uma palavra maldita em direção a alguém, mata muito mais do que alguém que enfiou uma faca em alguém, um outro deu um tiro em alguém. É verdade. Sabe? Às vezes a gente tem responsabilidade, porque quem morreu, se eu matei uma pessoa, ela morreu, acabou para ela. Que eu mato o sonho. E essa pessoa vive mais de 50 anos com um sonho morto, porque eu abri a boca e falei alguma coisa para ela. É verdade. A pessoa vive sem alcançar a salvação, sem alcançar Cristo. Ela desiste de um processo de ser não desiste de ser salva, mas desiste de ter uma vida em comunhão com Deus. Desiste de exercer o ministério dela com Deus, porque eu acusei ela que ela é, por causa de uma coisa que ela faz, ela não vai ser salva, ela vai para o inferno. Ela acha que aquilo ali se torna inalcançável e desiste de buscar. Aí ela vive uma vida inteira. Ó, já que eu nunca vou alcançar isso, vou meter o pé na jaca. Porque se Deus não existisse, eu ia ser o pior mundano de todos. Ah, sério, ele meteu o pé na jaca, gente. Ele meteu o pé na jaca. Se Deus não existe, tudo é lícito. É uma frase enorme na filosofia. Se Deus não existe, tudo é lícito. Pronto. Então, tem gente que morre espiritualmente, ministerialmente, porque a gente abre a boca e fala uma palavra errada. E a gente acha que o cara que deu um tiro é muito pior, sabe? O cara matou de uma vez por todas. Tem gente que vive 50, 60, 70 anos morto espiritualmente, porque a gente ousou abrir a boca para falar uma coisa que a gente nem sabia. Então, assim, tem muito poder também, mas a gente precisa assumir a responsabilidade disso. Fechou? Faz todo sentido, fechou. Voltar para a nossa historinha sobre ministério. Tá bom? Ministérios. Tá bom. Chamados. São 5. 5 ministérios. Tá bom? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Doutor, ensino, professor. Mestre. São 5 ministérios. Dentro dos 5 ministérios existem algumas as operações. Ó, são 9 dons do Espírito. Tá bom? O Espírito concede 9 dons. Orar em línguas, cura, maravilhas, discernimento de espírito e alguns outros. Cristo concede 5 ministérios. Que é esse que eu falei agora. E Deus concede as operações, que são infinitas. Tá? Então, dentro dos 5 ministérios, existem infinitas maneiras nos ministérios, infinitas maneiras de exercer os dons espirituais, infinitas operações, maneiras que isso pode ser operacionalizado. Tá? Dos ministérios. Por exemplo, apostolado. Hoje a gente conhece o apóstolo Valdemiro, né? O apóstolo não sei o quê, esse cara bacana, famosão, que usa chapéu aquele e tal. Na verdade, o apostolado, ele vem do latim, assim, apó. O prefixo apó, apostasia, apocalipse. Apó significa mandar para longe, enviar para longe. Sabe? Não sabia. Apóstolo. Peraí, pode falar. Apóstolo é aquele que é enviado, sabe? O cara que sai de casa, que sai do meio dele e vai... É aquele que é enviado?
Apóstolo é aquele que é enviado. Tá. Pode continuar falando. Por exemplo, Apocalipse. Apó. Todo mundo medo de Apocalipse, né? Fala Apocalipse é muito difícil de entender e tal. Aqui, mas antes eu tinha medo de Apocalipse. Antes eu tinha medo. Doutrina. Um dia a gente vai fazer uma imersão em Apocalipse. Antes eu tinha medíssimo, eu tô amadurecendo, agora não. Eu tô amadurecendo no tema e a gente vai entrar nisso. Tá, vamos falar Vamos assim. lá, Apocalipse. Apó é mandar pra longe, né? Apó é longe. Não, Apó é longe. Longe? Apó é longe. Tá. Calipse, lembra de eucalipto? Calipso? Aham. Eunice, Eulália, é boa vitória. Eucalipto é boa sombra. Olha, não sabia, não. Eucalipto é sombra. Então, apocalipto é longe da sombra. Gente, nunca. Olha pra você ver, eu sempre tive muito, meu Deus, que vai ser aquela destruição do mundo, meteoro caindo. Você já ouviu falar não sei como é que chama isso no português, mas assim, ó, é um modo de linguagem. Por exemplo, verso, prosa, poesia. Já viu falar disso? Sabe o que é que eu tô falando, né? Sei. Parábola é um modo de linguagem. Você pode escrever de maneira de parábola, pode escrever de maneira de verso, escrever de maneira de prosa, você pode escrever de maneira apocalíptica. Apocalíptica é um modo, e era muito comum, tá? Nos tempos de Jesus, até antes de Cristo, que as pessoas escrevessem, principalmente coisas sobre o fim, alguma coisa sobre o fim das coisas. Apocalipse sair da sombra, né? É longe da sombra. Longe da sombra. Apóstolo não é para longe, não é longe? Ah, sim. Calipso na sombra? É longe da sombra, revelada. Menino, que maravilha, hein? Descobrir isso. E é uma forma de linguagem. Então, assim, as pessoas podem escrever de maneira apocalíptica. É uma forma de linguagem, entendeu? Entendi. Pode escrever de maneira de parábola. Então, é muito comum. Existem outros apocalipses aí, que não da Bíblia, né? O de João, de Cristo, mas de outras coisas. Vários apocalipses, várias linguagens apocalípticas de várias coisas, entendeu? Nesse formato. Então, não é isso que você está falando, de apóstolo, né? Isso, de apóstolo. E o ministério de apóstolo, por exemplo, o que pode ter de exemplo do ministério de apostolado? O cara que é missionário. O cara que sai de casa, vai lá para a África, ou o Diego amigo nosso, é lá da Venezuela, tá lá no sertão. Igual a Roberta fez. Sim. Entendi. Exerce o ministério de apostolado. De ir e pregar o evangelho, dedicar uma vida em relação àquilo. A Roberta foi temporário, não sei, talvez ninguém se entra mais como evangelismo, sabe? O cara que se dedica para isso, o cara que sofre mesmo, o cara que passa roia, que passa dificuldade. Você vê os apóstolos de Cristo, todo mundo sofreu e morreu bem morrido, né? Decapitado, crucificado. Então, muito diferente do que a gente vê hoje dos apóstolos do luxo, né? Sim. Então, apóstolo, evangelista. Evangelista é quem leva a palavra, quem tem amor à palavra, de levar o evangelho. Evangelho vem do grego, de evangelia, de boas novas, de novidades. Então, tudo que é evangelho significa novidade, boas novas. Evangelho de Mateus, as boas novas de Mateus. Existem vários outros evangelhos que não foram publicados na Bíblia, por exemplo, e existem evangelho de César, por exemplo, de Júlio César lá em Roma. Sabe, os reis, eles escreviam, porque tinham que escrever sobre boas notícias, sobre boas novas, eles usavam esse nome de evangelho. Entendi. Quem leva as boas novas. Tá? O profeta é quem tem o ministério profético. Não tem um dom de profecia, tem um ministério profético. Porque a gente falou do Filipe lá na última célula, lembra? Lembro. Quem tem dom de profecia é boca de Deus. Ele recebe algumas coisas de Deus e profetiza e fala da vida, revela algumas coisas. Quem é profeta fala e Deus age. Sabe? A ordem inversa. Igual Elias falava, eu te falo por mim mesmo. Não vai chover nessa terra durante 7 anos. O nome de Deus, cai fogo do céu e consome vocês. Ele falava assim. Então, deixa eu te perguntar. O profeta não é assim... No profeta, ele fala, mas assim, com que o Espírito Santo direciona ele, é isso? O dom de profecia fala isso. Faz isso. Mas ele vai falar, por exemplo, lá vai falar assim, vai ter água aqui. Aí Deus vai abençoar que vai ter água, é isso? Isso. É isso. Entendi.
Nós vamos chegar lá, vai ter uma pedra assim assada, nós vamos tirar a água da pedra. O profeta falou, Deus dá um jeitinho de tratar, entendeu? É passagem ali que é ótimo para tratar isso. E quem tem o dom de profecia, que é um dom do Espírito, dom de profetizar, existe uma escola de profetas, por exemplo, em Israel. Que legal. Eles ensinam a profetizar, sabe? Até Uhum. a voz de Deus. Eu ouvo a voz de Deus e transfere. Isso é dom do Espírito. Ministério de profeta é o cara que profetiza mesmo na tora e Deus resolve o problema com ele. Tá bom? Uhum. Pastor. O que apacenta, né? Pastor é referência ao pastoreio de ovelhas. É o que apacenta as Pastor é o ovelhas. quê? É uma referência ao pastor de ovelhas. A quem apacenta as ovelhas. Vou falar. Para que o pastor servia? Para levar as ovelhas até o alimento, para levar as ovelhas até a água, para proteger as ovelhas do inimigo e para levar as ovelhas até o aprisco. Essa era a função do pastor. Entendi. Que é a função do pastor na igreja. E é a função do pastor. Ah, eu sou pastor? Pastor é quem pastoreia. Pastor é quem cuida de ovelha. Beleza? Aham. E mestre é quem ensina. Mestre é quem ensina. Essa habilidade de entender e de simplificar isso, de ensinar isso para quem precisa aprender. Tá? Mestre. Tá. Dentro do mestre, o cara pode ser um pregador? Pode. É mestre e prega como mestre. O pastor, por exemplo, ele também pode ser mestre? Pode ensinar? Pode ser pastor e mestre. Bom. Ele pode ser profeta e ser evangelista? Pode ser profeta e ser evangelista. Mas, assim, ó, é uma vocação que é mais latente em você. Aprende isso, ó. Você pode servir em quantos ministérios você quiser na vida. O Ministério de Consolidação, por exemplo, tá onde? Dentro desses 5 que eu te falei. Peraí, deixa eu ver. Evangelho. Do evangelho e do pastor para cuidar das ovelhas? Não, evangelista. Evangelista só. Não cuida de ninguém, né? Só consolida mesmo. Só Ah, entendi. Então é só do evangelho. Então, alguém que evangeliza. Louvor, por exemplo, tá onde? Louvor tá no evangelho também. Perfeito. O staff, por exemplo, tá onde? O staff, não sei. O staff, ele cuida para que o culto aconteça, né? O staff faz o quê? Hã? O ministério do staff faz o quê? Tudo. Leva água, reda cadeira, recebe as pessoas, faz a igreja funcionar, ué. Acende luz, apaga a luz. Ah, tá. A igreja funciona O com o staff. staff tá no... É o diaconato, lembra? Aham. Então, o staff flutua. Porque o Aqui, staff... peraí, deixa eu só colocar meu celular para carregar. Tá. Pronto, pode falar. O staff, ele flutua. Ele faz com que a igreja funcione. Com os outros ministérios funcione, entendeu? Pô, se estiver acontecendo um movimento evangelístico, ele está no evangelístico. Se estiver acontecendo um culto, ele está no pastoral. Se estiver acontecendo um ensino, ele está no ministério de mestre. O staff e o diaconato, então o staff está em tudo. Ele flutua em todos os ministérios. É isso aí. Olha que legal, interessante. Pra você entender, por exemplo, o staff é, teoricamente, os levitas, né? O que os caras faziam? Tudo. Tudo em que se voltasse, se referisse ao ritual, os ritos da congregação. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Outra coisa que eu ia falar é o seguinte. Pode seguir em vários ministérios na vida. Vários. Mas, às vezes, você precisa... Olha pra você ver como é que isso flutua. Às vezes, o Espírito... Tem um ministério que você é chamada. Ativamente. Você tem um ministério principal e ainda pode servir em vários outros ministérios. Entende? Se os outros ministérios estiverem atrapalhando o seu ministério principal, você pode ter certeza que você vai receber um chamado de volta. O Jefferson falou isso ontem. Ele falou assim que a gente pode servir enquanto o ministério quiser. Só que a prioridade é da consolidação, né? Se tem um ministério principal, não quer dizer que seja consolidação, tá? Não, mas ele estava dando um exemplo lá da gente, né? Isso. Mas nem é isso, porque ele é líder da consolidação, então ele é muito suspeito para falar.
Então é assim, ó, Luana, se você tem um ministério de missões, por exemplo, ou apostolado ou evangelístico, dentro de missões, e durante a semana você trabalha no staff da igreja, vai acontecer um certo momento que você vai se sentir tão necessitada o Espírito Santo vai entender, né? Que você precisa voltar mais atenção para o seu ministério principal, que é o de missões, no apostolado ou no evangelismo, que você não vai estar conseguindo dar tanta atenção mais para a consolidação, por mais que você ame isso. Não vai dar conta, né? Eu estava na consolidação, estava no som. E, de repente, eu comecei a ver problema, me incomodar com um monte de coisa, ficar chateadinho com umas coisas e tal. E o Espírito Santo falou isso comigo de maneira muito forte, assim, ó, isso aqui é um chamado. Faz o seu direito, depois você faz outro. Foi um chamado para eu poder fazer o meu ministério de um jeito mais, com mais atenção. Economizar energia para o meu, sabe? Teve comigo. Então, assim, e se você não tiver vontade, Luana, se estiver vendo problemas, se tá vendo que aquilo está te incomodando, está sendo um fardo para você, que isso aqui não é um trabalho, tá? Porque não tem que ser fardo, né? Jamais. Não tem que ser fardo. Você vê que se isso está sendo um fardo para você, sabe que você tá no lugar errado. Bom? Então vamos lá. E tudo bem também estar no lugar errado, né? Porque, claro! né? É sua vocação, você tem um chamado, você recebeu um talento, você trabalhar com ele. E a Bíblia fala várias vezes, tanto na parábola dos talentos, que cada um recebe de acordo com a sua capacidade, até que nos ministérios ele fala, por exemplo, quer ver? Ó, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a porção do dom de Cristo. Existe uma porção, sabe? O dom, ele é dado numa porção. Então, você não vai ter uma porção maior do que você pode carregar, que pode expor. Lu, quero entrar na base, a base do ministério, você conseguiu segurar? Conseguiu entender? Sim, consegui. Não tem dúvida, não. Tá. Eu quero entrar num tema aqui muito, muito. Você não está vendo muito bem a Bíblia que está aberta aqui, não, né? Não, só se eu ficar assim, bem coladinho. Então, anota aí Gênesis 18, você dá uma lidinha depois. Tá. Pra você poder entender o que eu quero te falar. Aí eu vou ler aqui algumas coisinhas e a gente vai falando, tá? Gênesis 18 o quê? A partir do versículo 1. Tá. Deixa eu marcar aqui. Vamos lá. Você conheceu o Abraão, né? Da Bíblia. Deus um dia fala para Abraão assim, ó. Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lu, talvez aqui vai ser uma das principais, um dos principais momentos da sua vida para alguém te falar sobre ministério que pode destravar a correr a 220 por hora, a 300 por hora, ou continuar engatinhando do jeito que você está. Tenta focar bastante no que a gente vai falar agora, porque eu acho que vai ser muito interessante. Ideal que a Tati entrasse, sabe? Mas vou mandar uma mensagem para ela aqui. Vamos lá. Espera aí só um minutinho. Tá.
Pronto, pode falar. Boa tarde. Aqui, vamos lá. Então, é o seguinte, tem uma baita história aqui para a gente poder trocar uma ideia. Abraão, um dia, estava sentado na porta da tenda dele e chegou no meio-dia, e eu falo assim, ó, no calor, maior calor do dia, na hora mais quente do dia, chegou para ele 3 anjos. Ele viu 3 anjos, ele ficou louco quando ele viu os 3 anjos. Tá assim, ó, versículo 2. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então ele se prostrou, tá? Ele adorou aqueles homens quando chegou. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Abraão viu aqueles 3 anjos, ele identificou quem era, convidou para poder entrar. Ele fez pão, ele tal, enfim, lavou os pés dele e tal. Tá bem, fácil está dizendo, respondendo. Abraão foi precisamente, foi até a Sara e tal. Uhum. Então, assim, ó, existiam 3 anjos na frente de Abraão ali. Tá? A gente sabe, a gente já falou isso, que anjo é uma função, né? Um cargo. Anjo significa mensageiro. Sim. E o anjo, o espírito, ele é criado, ele é gerado por Deus, a mãe gera um filho, e ele é gerado para exercer alguma função. É a essência do espírito, realizar o ministério dele, para que ele foi criado. Uma prova disso são os anjos que, mesmo que foram caídos, ainda permanecem fazendo. Na função, né? É igual Lúcifer e tal. Aqui, eu tô vendo o estudo bíblico, tô gostando bastante, tá? Inclusive. Qual? O que você mandou no e-mail? Ah, topíssimo. Bacana. Tô gostando. Valeu, o feedback é top. Então, o anjo, ele vive um propósito. A gente não sabe o nosso propósito. Tem um Salmo 126, se não me engano, versículo 6, fala assim, que os nossos dias já foram escritos em livros, antes que qualquer dia já tivesse sido vivido. Uhum. Uma história da cultura judaica que fala que essa curvinha da nossa boca aqui, ó, é onde o anjo encostou na nossa boca, na gente, para apagar nossa memória. Que legal. Escolheu antes de nascer. E a nossa maior dificuldade na vida é encontrar o nosso propósito, tá? Sim. Direcionar para o nosso propósito. Falar de ministério, tá? Então, Abraão recebeu aqueles 3 anjos e tinham 3 anjos, cada anjo tinha uma missão, tá bom? Uhum. Um anjo tinha uma missão que era de anunciar que Sara ia ser mãe. Uhum. O segundo anjo tinha uma missão que era de destruir Sodoma, Gomorra e outras 3 cidades vizinhas. Deixa eu ir a tala aqui. Ok, não vai estar quebradão. Sodoma, Gomorra e 3 cidades vizinhas, tá bom? Então a missão do segundo anjo era essa. E a missão do terceiro anjo era proteger a família de Ló. Uhum. Ó, qual que era a missão do primeiro anjo? Falar que Sara ia ser mãe. Isso, a segunda, destruir as cidades, e o terceiro, proteger a família de Ló. Isso aí. Tá? Tá. E então, no decorrer da tenda, eles estavam ali, estavam se alimentando, que Ló ofereceu. O anjo falou no versículo 9, não me engano, versículo 9, fala assim, ó. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Ok? Foi anunciado o filho de Sara. Oi? Foi anunciado o filho de Sara. Sim. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, vou te contar aqui sobre o nome de Isaac. Sara riu, né? Quando ela ouviu falar que os anjos falaram. O nome de Isaac é quando ele lutou com Jesus, não foi não? Não, esse é Israel. Ah, tá. Eu confundo. Isaac é filho de Abraão. Ah. E quando o anjo anunciou que Sara ia ser mãe, mesmo velha, ela riu. Falou, velho, eu sou velho, como é que eu vou ser mãe? Como? Aí o anjo falou assim, ó, você falou que porque você riu, o nome do seu filho vai ser Isaac. Tem muita gente que atribui o nome de Isaac a riso, né? Isaac significa riso. Ah, tá. Quando você vai escrever
quando você ri, você quer escrever que você riu no WhatsApp, o que você coloca? RS. Risos. RS, tem gente que escreve HA, ha, tem gente que escreve kkkk. No espanhol, quem fala espanhol, escreve JA, já. O hebraico é Isaac. Ah, tá. Então Isaac significa riso. Não, Isaac é uma onomatopeia que a gente chama. Tipo assim, ó, ha. É como se alguém chama, é como se a Luana chamasse ha. Imagina. Não entendi. Como é que você escreve? Assim, ó, eu vou rir. Aí eu quero escrever que eu tô rindo. KKKK. Isso chama onomatopeia no português. Tá? KKKK. Então, quem vê kkkk sabe que é um riso. E eu tô rindo. Isso. No português. No hebraico, quem lê Isaac sabe que é um Que a riso. pessoa tá rindo. Então, é como se Isaac no português... Onomatopeia que fala? Onomatopeia. Onomatopeia. Tem nada a ver com a história, só te contando curiosidade. Não, é só uma curiosidade, né? Quem lê no hebraico, quem lê no português kkkk, é a mesma coisa de ler no hebraico Isaac. O Isaac, se fosse português traduzido, ele chamaria kkkk. Entendi. Maluquice. Feio, né? Como que vai se chamar kkkk? Vai rir das coisas de Deus. Vai. Então, um anjo tinha a missão de anunciar que Sara seria mãe e ele já cumpriu a missão dele aqui. Tá bom? Versículo 17, ele fala assim, ó. Então o Senhor disse, esconderei de Abrão o que eu estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Deus revela aqui novamente, Deus não revela não, ele leva em consideração uma coisa de Abraão que se chama ministério. Fala, cara, eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Porque Abraão ele foi chamado para ser pai de uma nação. O ministério de Abraão era qual? Ser pai de nação. O ministério de Abraão era gerar nações. O ministério, através de Abraão, seriam abençoadas. O ministério de Abraão era gerar nações. Olha para você ver. E o que Deus veio fazer? O que o Senhor, com esses 2 anos, vieram fazer? Destruir Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades. As outras 3 nações. Aí Deus fala assim, cara, eu vou esconder de Abraão o que eu vim fazer aqui. O ministério dele é esse. Sabe, ele está aqui para cuidar das nações. Eu estabeleci Abraão para cuidar das nações. Como é que eu vou entrar na frente dele e destruir a nação sem avisar ele? Olha que loucura. Por que Deus estava dando satisfação a Abraão? Esse, Lu, é o poder do seu ministério. Quando Deus te estabelece para fazer alguma coisa, ele te dá uma autoridade tão grande, ele te dá um poder tão grande para que você consiga interceder pelo seu ministério, na faceta, na área em que te levantou para atuar. Então, entenda, assim, ó. Disse o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que eu descerei para ver o que eles têm feito. E o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Senão eu saberei. Os homens partiram dali, olha aí, os homens partiram dali, foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão já tinha identificado que aquele que ficou era o Senhor. 2 foram. E Abraão ficou com o terceiro. E Abraão aproximou-se dele e disse. Aproximou-se. Eles já não estavam perto conversando? Aproximou-se, no hebraico aqui, é uma palavra que vai falar assim, ó. É como se alguém estivesse no tribunal defendendo uma causa. Abraão interrompeu o Senhor. Sabe o que Abraão fez? Como se ele tivesse feito isso, tá? Botou a mão no peito de Deus e falou, pera, segura, calma aí. O que você está indo fazer? Você vai exterminar o justo junto com o ímpio? Essa palavra é de uma vez que o pastor pregou, falando assim, que eles ficavam, se tiver tantas pessoas que acreditam, não é? Mas olha a ousadia, porque assim, ó, teve dois, se eu não me engano, Zafini e Finéias, se eu não me engano, tá? Mas teve 2 sacerdotes que encostaram, tocaram na arca da aliança,
que simbolizava a presença de Deus, e morreram. Tocou, ó, o cara não, um tocou e morreu. Beleza? Teve 2 que levaram fogo de fora do tabernáculo para dentro do tabernáculo. O fogo só tinha que ser o fogo de dentro do tabernáculo. Não podia ser fogo estranho. Levaram fogo estranho para dentro do tabernáculo e morreram. Abraão mete a mão no peito de Deus e fala assim, segura, peraí. Você vai matar o povo? Como é que é isso? Peraí, segura. E não morreu. Como que é a programação também? Peraí, só um minutinho. Pode falar. Voltei. Vamos lá. Então, Abraão bota a mão no peito de Deus e fala assim, cara, como assim? É isso que você vai fazer? Sabe? Ele revestido de uma autoridade, mesmo diante de Deus, que foi estabelecida por Deus. Luana, Deus não duela com o caráter dele. Deus te estabeleceu para cuidar de alguma coisa, você é responsável por cuidar daquilo. O ministério está levantado para que você haja naquela esfera, naquela faceta. E quando isso acontece, você está revestido da autoridade de Deus. Uhum. Lá em Êxodo, lá em Números e Êxodo, lá em Êxodo fala assim, ó, Arão, aí vamos sair de Abraão, vamos para Arão. Tá. Arão foi levantado como sumo sacerdote. É Êxodo do quê? Êxodo 28, do 23 ao 29. Tem Números também. Números é qual? Números 20. Depois eu vou ler, tá? Tá. Tirei aqui. Êxodo 20. Êxodo o quê? 28. 28, 23 a 29. Olha o que fala aqui, ó. Arão, ele era irmão de Moisés. Tá bom? Quando Deus chamou Moisés no deserto, lá no ar, ele fala assim, ó, Arão vai te ajudar. E Arão ajuda ele o tempo inteiro. Tem um cajado de Arão e tal. O cajado de Arão, e Arão faz aquele bezerro de ouro, quando Moisés sobe no monte para poder receber as tábuas da lei. Enfim, ele era o segundo comando ali, ele era o sacerdote. Ele era o sumo. Quando Deus manda criar o tabernáculo, ó, constrói um tabernáculo desse jeitinho assim, assim, assado e tal. E Arão, aí a família de Arão são os sacerdotes de lá para cá. Arão, os sacerdotes, os filhos deles foram sacerdotes. Depois que Arão sacerdote é o que paga o preço, né? Sacerdote Sim. É o responsável por fazer os rituais religiosos. Então, por exemplo, vou orar por você, jejuar por você. Isso é o que o sacerdote faz. Não, isso aí qualquer um pode fazer. Mas então, não entendi. Mas então, qual que é a diferença do sacerdote? Não, sim, qualquer um pode fazer. Então, qualquer um pode ser um sacerdote, é isso? Não. Todos nós. O Apocalipse 2 fala que Deus nos deu o reino no sacerdócio. Não, tá. Você não tem um então ministério? Entendi. Você não tem um ministério seu? Você é um sacerdote do seu ministério. Entendi. Tá? Uhum. Tem um sacerdote ungido, que é o pastor, né? Que ele é ungido a pastor, que ele é ungido a missionário, que ele é ungido a alguma coisa. Tá? Apóstolo. Um segundinho. Tá bom. Bom, respondo. Vamos lá. Então, assim, Abraão... Agora, a terra, Israel tinha um templo, que era feito de tenda, né? Ele tinha um lugar de adoração. Tinha um pátio grande, que era o átrio. Tinha uma tenda menor, que era o lugar santo. E tinha uma tenda menorzinha ainda, que era o Santo dos Santos.
No átrio entrava todo mundo. No lugar santo, só os sacerdotes. E no lugar santo dos santos, entrava só o sumo sacerdote uma vez por ano. Tá? O sacerdote. Qual que era a diferença? É isso que eu ia perguntar agora. Qual que é a O diferença do sumo sacerdote? sacerdote é esse cara aqui, ó. Você consegue enxergar. Eu enxergando. Tem quase. Beleza. Ah, tá. Ele tinha no peito, assim, ó, qual que é a diferença? O que é o sumo sacerdote? Ele era o chefe, ele era o líder, ele era o que mandava mais, ele era sei lá, o pastor presidente, vamos falar assim. Ele era o sacerdote. Abaixo dele tinha um sumo sacerdote. Todos eles operacionalizavam as coisas do templo. Mas o sumo sacerdote era o principal, ele era o cara, entendeu? Ele era o mais elevado, tá? Tá. E lá, ó, Êxodo 28, 23 fala assim, ó. E também farás para o peitoral as anéis de ouro, os anéis de ouro, ligar a peitoral dos anéis. Ó, existia, o sacerdote carregava, nessa foto que tem, ó, olha essa foto legal. Aqui, ó. Um peitoral de ouro. Nesse peitoral de ouro tinha 12 pedras preciosas. Cada pedra representava uma das 12 tribos. Que legal. Dos 12 filhos de Jacó. 12 tribos. Cada pedra representava uma 12 tribos. E o que diferenciava o sacerdote do sumo sacerdote era a placa. Essa placa de ouro com as 12 pedras. Tá, o que é esse peitoral? Esse peitoral é a causa dele. Esse peitoral é o ministério dele. Esse peitoral aqui é referente a que ele luta. Sabe? As coisas que ele faz. Ele é o cara que pagava preço pelo povo. Ele é o cara que por exemplo, uma vez por ano ele entrava lá dentro do tabernáculo, tinha a Arca da Aliança, que era a casa, a presença de Deus, né? E uma vez por ano ele pegava sangue e aspergia sobre a tampa do propiciatório, que era para perdoar o pecado do povo. Uma festa que eles chamam de Yom Kippur, festa do perdão. Então eles se santificavam durante uma semana e o sumo sacerdote entrava no templo de frente, punha fumaça no templo, de queimando incenso. Todo um ritual. Aí todo ritual, que cheio de fumaça, ele entrava de frente, aspergia aquele sangue na tampa do propiciatório, ele saía de costa para não virar as costas para a Arca da Aliança. Mas ele só podia entrar lá dentro com aquela placa. Entendi. Sem aquela placa, ele não podia entrar lá dentro. Ele é morto. Aquela placa é a proteção do sumo sacerdote. Aquela placa garante que o sacerdote se apresente diante de Deus sem ser morto. Aquela plaquinha é a causa dele, é o ministério dele. Todos nós carregamos uma plaquinha dessa, todos nós que temos um ministério carregamos uma placa dessa. Entendi. Porque aqui no versículo 29 fala assim, ó. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Sabe, a gente via, quem enxergava o sacerdote entrando no templo, no tabernáculo, com uma placa de ouro. Mas olha o que Deus via. Na placa tinha o nome das 12 tribos. Sempre que Arão entrava na tenda, ele levava com ele as 12 tribos. Ele estava lá representando as 12 tribos. Na placa, ele mostrava o que ele estava representando. Então, quando ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, alcançava as 12 tribos. Quando ele fazia os rituais, alcançava as 12 tribos, alcançava o povo dele. Porque essa era a causa dele. Era para isso que ele foi levantado. Era para isso que ele foi consolidado como sumo sacerdote. Sabe? Então, assim, todos nós carregamos uma placa. Quando a gente age dentro do nosso ministério, nós temos uma autoridade diante de Deus que ele nos estabeleceu e uma proteção diante dele para poder orar e para poder lutar sobre aquilo que nós somos levantados. Então, olha a importância de entender o ministério e o poder que a gente recebe por ter um ministério e por exercer isso, sabe? Da mesma maneira, olha, Deus fala com Abraão, é legal, é muito legal, ele fala assim, ó, Abraão, ó, esconderia Abraão o que eu estou para fazer?
Abraão será pai de uma grande nação poderosa, e por meio de todas as nações delas, a terra serão abençoadas. Deus escolhi para que ordene aos filhos, e sabe, e Deus sabe para que Abraão foi levantado. Deus escolhe as coisas dele. E por mais que Abraão confronta Deus sobre o que ele ia fazer, Deus ainda escuta Abraão. Se tiver 50, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Porque Abraão está defendendo uma causa que é dele. Arão, quando entrava no tabernáculo, defendia uma causa que era dele, que era representar as 12 tribos. Sabe, a gente precisa entender, quando a gente atua no ministério, em que causa que a gente representa. A quem a gente representa. O que a gente está fazendo. Se for consolidação, o seu ministério, for consolidar, for evangelizar através da consolidação, você recebe um poder diante de Deus em relação a isso. E você vai guerrear em relação a isso. Você vai defender a sua causa em relação a isso. Olha aqui em Números 20, por exemplo. Olha aqui, ó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha ordem, nas águas de Meribá. Assim, ó, Deus falou assim, ó, vocês que estão aqui não vão entrar, porque eu mandei falar com a pedra, vocês bateram na pedra e agora vocês não vão entrar mais. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, faz subir no Monte Hor. Pegou Arão e o filho dele, que ia suceder ele, tá? Subiram no monte chamado Hor. Despe Arão as suas vestes, veste em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao Monte Hor perante os olhos de toda a congregação, estava todo mundo assistindo. Moisés tirou a veste de Arão e vestiu Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. Arão não morre enquanto ele está vestido de sumo sacerdote. Enquanto ele carrega a placa com o nome das 12 tribos, com a causa dele, ele não morre. Entende a profundidade de poder que isso tem? É uma posição que Deus já te estabeleceu. É um lugar que Deus já te colocou. E por mais que ele queira te recolher, te tirar dessa terra, ele precisa te despir. Ele precisa te tirar aquela autoridade que ele te deu, de alguma forma, passar isso para outro, para que você consiga um dia ser alcançado pela vontade dele. Olha que loucura. A gente tem... E também ele não deixou ele morrer sem ele ter, dar uma continuidade no ministério. Nunca vai acontecer. O ministério sempre vai seguir. A obra que é de Cristo sempre vai segui-lo. Ela nunca vai parar. Nós falamos de Elias, Eliseu tinha mais 7.000. Sabe? A obra de Deus nunca vai parar. Ele sempre vai dar uma sequência. Só que o ponto que a gente está falando aqui é que ele não toca em Arão antes de despir ele. De tirar uma roupa que ele estabeleceu, que chama estola sacerdotal. É uma roupa toda produzida, com cores, que representam várias coisas. E uma túnica, e uma placa de ouro. E uma placa de ouro que tinha o nome das 12 tribos, e cada pedra representando 12 tribos. Então, assim, não quero entrar em um outro tema, que eu ia precisar de mais tempo para poder te mostrar, mas a gente tem uma autoridade muito forte quando a gente está dentro do nosso ministério. Quando a gente se apresenta diante de Deus para defender aquilo que ele deu para a gente. Sabe, assim, em 10 minutinhos de mesa com você, para a gente poder falar dos seus sonhos, das suas vontades, do que você quer da vida, a gente identifica seu propósito, não é um problema. Tomar isso para você, exercer isso com gana, com garra, e interceder por essas pessoas diante de Deus, é a sua função. E a gente não precisa ficar com medinho, com receio e tal, porque nós estamos amparados por Deus e por tudo que ele já estabeleceu para a gente. É isso, eu recebo. A força do ministério, a força de você ter recebido o ministério e de apresentar diante de Deus. Vou te contar uma coisa. Ele fala assim, ó, que Lúcifer tinha todas as pedras preciosas. Jaspe, jasmim, todas as pedras que o sumo sacerdote tinha na placa dele, sei lá quantos 1000 anos depois, Lúcifer tinha na placa dele. Olha pra você ver que loucura. Loucura mesmo. Lúcifer era o sumo sacerdote dos anjos, ele era o querubim ungido, ele era o guardião, ele foi eleito para que isso acontecesse. Querubim significa o que mesmo? Querubim guardião. Guardião.
Só para eu Então, anotar olha, aqui. Lúcifer tinha uma placa dessa. Ah, a Bíblia não fala que Lúcifer tinha uma placa dessa. Não fala, Lu. Mas Ah, a Bíblia fala assim, ó, que Arão tinha uma placa com 12 pedras. uhum, E que Lúcifer portava as pedras. Aí ela cita pedra por pedra de Arão e pedra por pedra de Lúcifer. São as mesmas pedras. uhum. Uma diferencinha rápida que a gente vai falar que é o seguinte. Lúcifer tinha 10 pedras. E Arão tinha 12. Lúcifer troca pedra por ouro. Você fala assim que ele tinha 10 pedras e tinha ouro. Ouro é sinal da divindade. É sinal de divindade. Quem possui ouro possui divindade. Uhum. O trono de Deus tem 24 anciãos, que são coroados. Tem coroa de ouro nas mãos. E eles lançam essas coroas diante do trono do Senhor e se rende a ele em adoração. Porque digno, divino aqui é só ele. Sim. Lúcifer reteve o ouro. Diante de Deus, ele entrega o ouro. Lúcifer reteve o ouro para ser semelhante a Deus. Lúcifer nunca quis ser maior do que Deus. Ele fala: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Não serei mais do que ele. Então, queria ser semelhante. Aqui ele reteve o ouro. E quando ele troca pedras por ouro, o que acontece? Ele já não tem mais a proteção das 12 pedras. Entendi. Ah, depois a gente entra nesse tema. Então, Assim, aham. mas aí foi quando o Lúcifer foi retalhado. Ah, Deus não sabia que Lúcifer ia se rebelar? Deus não sabia a intenção do coração de Lúcifer? Por que Deus não puniu Lúcifer antes de contaminar o terço dos anjos? Entende? Uhum. Relações. Deus é um Deus que escreve o fim antes do começo. Deus é o Deus que sabe do final antes de escrever o princípio. Porque Deus não pensa. Lembra a gente falou isso na última aula? Deus não pensa. Deus sabe. Deus não existe. Ele é. Ele não está no nosso tempo. Ele não está no nosso nível de consciência. Ele não está no que a gente entende sobre saber ou não saber. E o hebraico é sei lá, uma simbologia muito forte disso. Já reparou? Você sabe que o hebraico a gente começa a ler de trás para frente? Da direita para a esquerda? Ah, o hebraico a gente começa a ler as coisas do final para o começo. Aí quando você entende isso, você começa a perceber algumas coisas. Deus já sabia que Adão ia pecar? Sabia. Sabia. Por que colocou a árvore? Sabe? Quando você vê a Bíblia, a gente precisa tentar entender a Bíblia de Apocalipse para o Gênesis. Ah, entendi. No começo das coisas. A gente tem muito valor depois que a gente perde alguma coisa. Lá no Éden, a gente tinha alguma coisa de graça. Uhum. Conquista o nosso retorno, o nosso reino. Hoje a gente ganhou isso de graça, mas antes da gente viver no paraíso, hoje a gente vive num mundo de aflição. Uhum. Entendeu? Uhum. Assim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, no momento nenhum fala que você vai vencer o mundo. Fala assim, ó, fica feliz porque eu venci. Sim. E a gente importa que ele vencesse. Porque através da vitória dele, nós somos alcançados. Ponto final. Sim. E aí a gente começa a pegar assim, tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, você também vai vencer o mundo. Mas não é isso, não é bem isso que a Bíblia está dizendo. Né? Sabe, nessa relação. Ele fala que Jesus venceu. Você ficar feliz, olha, a gente costuma pôr vírgula e interpretar coisas que é onde que tem ponto final. No mundo tereis aflições, Luana. Luana, você está aqui no mundo, mas você vai ter aflição. Mas fica tranquila, porque eu já ganhei do mundo. Fica feliz, porque eu já ganhei o mundo. Eu falei isso com a minha amiga que eu tava comentando com você hoje, que ela, né, agradecendo, então eu falei assim, ô frente, Deus é o caminho, não tem outro. Assim, e a vida com Deus não quer dizer que a gente não vai ter luta, mas a gente vai ter paz na luta. Vai Eu ter falei paz na isso. luta. É isso, é certeza da vitória. Porque falei o pior que esteja aqui, a sua vitória não é aqui. É na eternidade. É isso. Você não vai ganhar nada aqui. Uhum. Seu 1-0 não é feito aqui. Eu preciso ganhar, preciso vencer na vida. Você não precisa vencer na vida. Você vencer na outra vida. Uhum. Entende? Entendo. Nossa pegada é essa. Assim, todo mundo que se estabelece um ministério, onde você está construindo, correndo atrás do ministério, uma coisa, talentos não é vocação. Talento é tesouro. É uma coisa, é um ministério, é uma coisa que Deus entrega na sua mão. Vocação é o convite de Deus. É um chamado do Espírito Santo para que você faça alguma coisa, para que ele faça alguma coisa através de você. É um convite. Uhum. É um privilégio. Não é um fardo, é um privilégio.
não é um trabalho, é uma obra, um privilégio. Tá? Para quê? Para que o corpo todo funcione em harmonia. Então, se tiver harmonia no exercício do corpo, o corpo vai sentir uma área do corpo, vai desencadear alguma doença. Uhum. Por isso que a gente precisa trabalhar calado, trabalhar com consciência do que a gente está fazendo, porque por mais que o coração não está fazendo dele, se eu não fizer o meu, é mais um problema. Sim. Sabe? Com humildade e com constância, para que o corpo funcione de uma maneira correta. Uhum. E sabe que isso é um presente, são dons que você recebeu. E por receber um dom e exercer um ministério, estabelecido uma grande autoridade sobre você, que você não vai morrer. Olha o que eu estou falando, você não morre enquanto você estiver guerreando, lutando dentro da faceta do ministério que você foi levantado. Amém, glória a Deus. Então, assim, entenda seu ministério, absorva isso, a gente vai bater um papo para poder te ajudar a desenvolver isso. Você era da consolidação, né? Eu era. O Jefferson comentou. Eu saí porque eu precisava cuidar da minha cela e cuidar das minhas aulas, gente. Uhum. Entendeu? Não pode deixar qualquer coisa, eu grito socorro para você também. Isso, pode fazer. E vai fundo, só. Vai fundo que você... Vai fundo dentro do seu ministério, não sei, é isso que eu quero dizer, sabe? Se enfia de cabeça e entende o que você está fazendo e luta por essas pessoas, sabe? Intercede por essas pessoas. Sabe o que Moisés fez um dia? Se você for matar esse povo, existe meu nome aí no livro. Eu não quero nem estar no livro. Lá no Egito era assim. As pessoas eram citadas, né? Assim, né? Existiam livros que registravam a vida das pessoas. Moisés falou assim, ó, se você for matar o povo, risca meu nome, eu não quero nem ser lembrado por você. Eu quero nem que você lembre de mim, apaga meu nome. Agora, Moisés diante de Deus fala assim, ó, me risca. Se você for matar o povo, você me risca aí, eu não quero saber. Olha que guerra, maluco. Diante de Deus. O que geralmente a gente faz, Lu? Abaixa a cabeça e aceita as coisas mesmo dentro do nosso ministério. Sabe, Deus não é um Deus imutável. Nós falamos disso, ele não muda de ideia. De opinião, de ideia. Se arrepender na Bíblia, no hebraico, leva para a gente para remeter uma coisa assim, mudar de atitude em relação à mudança do outro. Uhum. Falando uma coisa, caso você aprenda, caso tenha maturidade para lidar com aquilo ali, é possível que ele mude de ideia. Deus já deu mais 15, Deus falou assim, vou te matar, ele deu mais 15 anos de vida porque você clamou. Falou, não, olha aqui, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Você vai me matar agora? Deus fala, não, você está certo. Você tem uma placa no peito. Uhum. Sabe? É assim, Isaías falou assim, cara, eu tenho boca impura. Deus vai lá e pega uma pedra de fogo e queima a boca dele. Agora sua boca é pura. E fogo purifica. Ah, então eu vou enviar quem? Fala, mas Isaías fala, envia a minha. Agora eu tô no jeito de nada. Todo mundo carrega uma placa, sabe? Uhum. Enviado por Deus. Abraão foi chamado para ser pai de nações. Deus não ia destruir nações sem falar com Abraão. Sim. Sem deixar que Abraão defendesse as nações, sabe? Uhum. É muita loucura, mas é muito poder também. E é a mesma coisa no ministério. Mesma coisa no nosso ministério. O ministério de Abraão era ser pai de multidão. O ministério de Moisés era liderar aquele povo. Então, vou matar o povo. Não, você não vai matar o povo. Se matar o povo, você pode acabar com a nossa ideia aqui. Corta as ideias com você agora. Sabe? Arão era defender as tribos, era representar as tribos. E nunca é sobre nós, Luana. Nosso ministério, essa proteção que a gente tem, esse sustento que a gente carrega nessa placa, nunca é por causa da gente. É por causa do nome que a gente carrega. Por causa dos nomes que a gente carrega nessa placa. Por causa das pessoas que você cuida. É por amor a todos, não a você. Deus não te leva, não te mata, Deus não te pune dentro do seu ministério, da sua esfera. Não é porque ele te ama só. É porque tem nome na sua plaquinha e é por essas pessoas que você está se levantando. Deus não te pune porque você se levanta na frente de outros. Não se levanta na sua frente para se defender. Mas para defender mais pessoas, mais causas, sabe? E isso é admirável. Que é aquilo, não é só para mim. Não é aquilo, não é o individualismo, né? É para como é que eu falo? Para engrandecer mesmo, para dividir, para multiplicar para todo mundo, né? É para defender as pessoas que Deus colocou na sua mão. E Jesus fala assim, ó, os que o Pai me enviou, de maneira nenhuma lançarem fora. O Pai enviou gente para Cristo. Existiu o ministério também. Pegar o evangelho do reino.
Que é o Ministério da Consolidação. Pagar o preço do Éden, a continha do Éden. Jesus tem uma placona, e na placona de Jesus, você sabe de quem está o nome? Todos os que creram. Jesus defende tudo que pedir no meu nome, crendo, receberás. Eu vou para o Pai, vou preparar moradas, vocês vão morar comigo, eu estou em vós, vocês estão em mim. Nós estamos na placa dele. Porque é por nós que ele veio, é por nós que ele briga com o Pai, é por nós que ele intercede com o Pai. Para quem está na placa dele. Era para as 12 tribos que Arão descedia. Entende? Todos os que creem estão na placa de Jesus. Olha o livro da vida, o que é. Olha o livro da vida, o que é. É uma placa. Né? Mentira, não estou falando que o livro da vida é uma placa, óbvio que não. Mas a gente fala muito do livro da vida. Não, eu entendi. Um símbolo, né? E a gente imagina um livro da vida. Mas também a gente pode imaginar uma placa. Como a gente nunca sabe o que é de verdade, assim como é um livro da vida, pode ser a placa da vida, onde que a nossa vida está lá, o nosso nome, como estava o nome das tribos na placa de Arão. Surreal, isso para mim, sim, surreal. Para mim é um conhecimento, um entendimento. Que... Muito top. Então eu acabei, encerro aqui. Aqui, muito obrigada. Bora gravar aqui, peraí. Vou falar.